e o melhor de Deus. Na verdade, como eu já falei aqui pela manhã, eu gostaria de cumprimentar aqui o pastor Samuel, pastora Rebeca, que prazer. E dizer da alegria em recebê-los, em tê-los como nossos líderes espirituais, e nós termos essa oportunidade de conviver com vocês e de receber todas as orientações, toda a palavra e todo o cuidado. Que Deus possa abençoá-los grandemente e toda essa igreja os recebe com muita alegria. Amém? Como eu falei aqui antes, em primeiro lugar, nós temos que entender que antes de nós sermos pastores, de nós termos sido escolhidos para esse ministério, nós somos seres humanos. E às vezes nós confundimos um pouco disso. Então nós temos que cuidar muito bem a nossa fala, porque a nossa fala ela não pode ser baseada na religiosidade de se acharem imerecidos de gozar de tantas coisas, de tempo em família, de férias. Um dia alguém pediu para conversar comigo de um outro ministério, porque achou um absurdo que o pastor estava tirando 15 dias de férias. Eu recebi uma pessoa para ouvir isso. Então eu disse, mas é claro que tem que ter esse tempo, tem que ter o tempo de qualidade em família, de colocar a família como prioridade, de entender que também outras demandas elas podem esperar. Parece que a nossa família tem que esperar, parece que todas as nossas coisas têm que esperar e parece que as pessoas, que os nossos membros não podem esperar. Então nós precisamos entender todas essas coisas e para nós é difícil, principalmente neste tempo, pastora Leia. É um tempo difícil. É um tempo que nós tivemos que nos estruturar, é um tempo que nós tivemos que alinhar tantas outras coisas, mas um tempo que nós tivemos e temos que atender muito mais pessoas, que atender muito mais famílias. Então nós vemos tudo isso e nós temos que entender que, em primeiro lugar, para nós amarmos os outros, nós temos que amar a nós mesmos. Portanto, lá em Mateus 7,12, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Nós temos que entender isso. Porque se nós não amarmos a nós mesmos e nós não colocarmos limite, nós não vamos conseguir ser saudáveis. Nós não vamos conseguir fazer com que o emocional ele venha e nós estarmos sarados e curados. Nós não podemos acreditar na religiosidade que nós não precisamos também ser ouvidos, que nós pastores, que nós líderes não podemos ser amados, nós não podemos ter isso. E eu falo isso com propriedade porque nos últimos anos eu tenho atendido muitas pessoas. Sabe o que eu faço sempre? E quando nós vamos falar em libertação, e agora há pouco ali no almoço eu estava falando sobre isso, que libertação não é a questão da expulsão dos demônios, que quando alguém está possesso, é porque é apenas um sintoma, mas não é a causa. E nós temos que entender, e nós não podemos ser tão religiosos de achar que Deus nos chamou, e nós sabemos disso, já falei aqui, vou repetir, todos nós temos a certeza, assim da nossa salvação como do nosso ministério. Todos têm a certeza que foram chamados por Deus para ter um ministério e para cuidar de pessoas. Quem concorda diz amém? Nós sabemos disso. Eu tenho certeza desse chamado. Eu tenho certeza do chamado de cuidar de pessoas, de ouvir as pessoas e de entender que elas estão sofrendo. Se nós formos contabilizar quantos pastores se suicidaram nos últimos 5 anos, nós vamos ver um índice muito elevado.
Se nós formos ver quantas pessoas estão sofrendo dentro das suas igrejas caladas, quantos líderes, quantos pastores e quantas pastoras, talvez nós vamos ficar surpreendidos com esse índice. Então nós temos que primeiro nos amar, nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar da nossa família. Eu sempre digo isso. Eu tenho que cuidar do meu esposo, eu sei tudo o que ele passa no dia a dia. Mas será mesmo que nós cuidamos tudo isso? Será que nós estamos fazendo tudo isso, nosso ministério sendo desenvolvido, e aí cada um tem um chamado diferente? E aí eu fiz uma pergunta. Será que nesse tempo, pastor Elias, será que nós estamos ouvindo mais as pessoas ou nós estamos ouvindo Deus? Será que nós estamos ouvindo mais as pessoas ou nós estamos parados para ouvir Deus, para saber o que Deus quer de nós? Será que nós estamos preparados? Às vezes eu fico 2, 3, 4 horas com pessoas conversando qual é o problema de um pastor pedir ajuda. Sabe qual é o problema? A confiança. A confiança. E eu sempre digo, se os nossos ouvidos não estão preparados para ouvir o segredo de alguém, de um líder, de um pastor, nós precisamos entender que nós precisamos nos curar. Não, mas nós estamos aqui hoje e todos nós somos curados, somos sarados, nós não precisamos de nada, nós precisamos sim. Às vezes, um pastor, ele tem apenas a sua esposa para contar com ela. Às vezes é isso que acontece. Às vezes a gente olha, e nós estamos olhando, muitas vezes os nossos templos, eles estão cheios, eles estão lotados, e aí nós começamos a olhar, aquele eu posso confiar? Não, posso confiar? Não sei, posso confiar? Por quê? Porque tem coisas que são contadas que não é para ser contado para a igreja, a pessoa está contando em confiança. E muitas vezes líderes, pastores estão sofrendo por causa disso. Por quê? Porque eles cuidam de todo mundo. Quando eu chamei os pastores aqui, as pastoras à frente, hoje pela manhã, e eu trouxe apenas um lenço, porque eu precisava naquele momento somente um lenço para chorar diante de Deus. Às vezes, eu não choro somente o meu choro. Eu choro o choro do meu pastor, da minha pastora, daqueles pastores que eu sei que estão sofrendo, que estão cansados, talvez debilitados. Mas a maioria das vezes, não tem alguém perguntando, pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, o senhor quer se abrir comigo? Nós não queremos mais essa religiosidade de acharmos que eu sou a Mulher Maravilha e o pastor é o super-homem. Não. Pastor Wagner, vem aqui, meu querido. Ele é apenas um homem. E eu sempre vou repetir isso. E eu sou apenas uma mulher. A única coisa que me diferencia é porque Jesus, Ele me escolheu para esse ministério. Porque Deus escolheu a cada um de vocês para esse ministério. Qualquer um de nós vamos viver esse tempo totalmente difícil. Totalmente difícil. Quando ele chorar, eu tenho certeza que ele pode contar comigo. Nem sempre também, pastora, talvez você vai estar no seu melhor dia. Mas é o que nós precisamos. Sabe o que nós fazemos todos os dias? Quando ele acorda, ele ainda é mais que eu. Todos os dias, ao acordar, ele diz que me ama. Todos os dias, ele diz que eu sou linda. Claro, eu sei que eu sou linda. Brincadeira. Mas é isso. É todos os dias poder contar com alguém que está do lado. Eu sei de toda a tarefa que ele tem. E eu quero ser essa mulher que apoia. Olhem para nós. Olhem para o pastor Samuel, para a pastora Rebeca. São líderes? São. Mas antes disso, é um homem e uma mulher de Deus que precisa de cuidado. Eu te amo e eu vou te cuidar todos os dias da minha vida. Amém? A sua esposa, ela é sua esposa, ela não é a sua comadre. A forma com que você tem que tratar com carinho, é verdade.
Às vezes também nós ficamos muitos anos fazendo tantas coisas. E muitas vezes nós carregamos dentro do nosso coração a falta de perdão. E perdoar não é uma opção, perdoar é um mandamento. Ei, pastor, o que está guardado no seu coração? Líder, o que está guardado? Quem você ainda não perdoou? Lucas 17, 3, 4, tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Então são coisas que nós precisamos entender. Esse tempo que nós precisamos ter conosco, de nós entendermos que nós precisamos desse descanso emocional. Nós só sabemos o melhor de Deus quando nós estamos fazendo as coisas para Deus sem peso, achando que está ruim, achando que não dá. Não é desta forma, porque na verdade Jesus também gostava de ter um tempo. Lucas 5,16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Tá, mas quanto tempo? Pode ser um dia, pode ser 2. Pastores, quanto tempo faz que muitos pastores que estão aqui não tiram férias? Quando o pastor Samuel, a pastora Rebeca que vem com a família, a primeira coisa, qual é a agenda? A primeira agenda que a gente entrega para eles é uma agenda de descanso. Seja 2 dias, seja 3 dias, seja 4 dias. Se eu não tiver capacidade para cuidar dos meus líderes, dos meus pastores, cuidado. Não adianta eu só dar uma agenda para ele. Primeiro eu tenho que cuidar dele. E nós queremos cuidar de vocês. Pastor André, pastora Nayane, pastora Rebeca, pastor Samuel. Queremos cuidar de vocês. E é isso que nós temos que ensinar às nossas igrejas. Nós precisamos treiná-los para saberem cuidar da gente. Porque eu sei que aqueles que nos conhecem realmente sabe quando que nós precisamos deste descanso. Não esteja ansioso. Aí é complicado. Imagina com todas as tarefas, como que nós não vamos estar ansiosos? E Mateus 6, 25 ao 34 diz, aprenda a descansar em Cristo. Não raro os nossos corações se afligem pelos dilemas e adversidades da vida. Porque a aflição, ela torna o nosso emocional em algo frágil e acessível a tantos desafios. Mateus 6, 25, 34. Você tem aí? Mateus 6, 25 ao 34. Vai colocar aí, Samuel? Eu vou aguardar. Ismael, até troquei teu nome. Eu quero aqui, porque é a questão da ansiedade, gente. É um grande problema. Essa questão da ansiedade é difícil. Por quê? Porque tem muita tarefa. Sabe o que eu lembro? Será que realmente nós queremos falar como o aplicativo do WhatsApp? 1,5? Ou 2 vezes mais rápido? Pastor Alex, estuda tanta coisa na igreja, nós temos o círculo de oração, nós temos o coral, nós temos isso, nós temos aquilo, aquele outro. Mas pastor, vai lá, cuida da porta, cuida da cantina, vê o almoço, tem repolho, tem frango, tem isso, tem aquilo. Quando tu vê, tu está falando assim. A ansiedade é tanto que não está me dando mais tempo. Por quê? Porque eu tenho que limpar, porque eu tenho que lavar, porque eu tenho que cuidar do filho. Às 17 horas eu tenho culto, às 18 horas eu tenho outro. No dia 20 eu tenho isso, no dia 21 eu tenho aquilo, no dia 22 mais aquilo. A minha agenda talvez não dê. Está tudo muito corrido. Uau! Quando a gente está vindo para cá, nós vamos ver um outdoor cheio de propaganda, todas as propagandas. Se nós abrirmos o nosso e-mail, tem tanta coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que tudo isso realmente é Deus que está colocando para nós fazermos o que nós queremos fazer para Deus? Isso não tem dúvida, e eu não questiono isso. Nós queremos fazer para Deus, claro que nós queremos. Mas será que dessa forma? Será que é dessa forma? Talvez tirando todo o nosso descanso, e nós não termos tempo para esse descanso. E aí nós ficamos ansiosos, enquanto a palavra de Deus vai nos
ensinar tantas coisas, será que nós estamos ouvindo verdadeiramente? Será que a questão emocional, será que as minhas atitudes, a forma com que eu conduzo a igreja, será que isso está acontecendo na forma que Deus quer? Ou será que é eu que estou querendo isso? Pastores, ouçam isso, por favor. Talvez chegou um tempo de nós sentarmos e nós ouvirmos uns aos outros. Eu estou à disposição de vocês. Eu já ouvi tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E quando nós falamos, não que nós guardamos, se eu não me engano, é Joyce Meyer que diz que aquilo que é enterrado vivo nunca morre. Aí muitas pessoas dizem para mim o seguinte: eu vou guardar na minha caixinha. Eu vou guardar na minha caixinha. Qual é a caixinha que você tem guardado? Eu tenho uma caixinha de segredo. Talvez seja essa caixa de segredo, talvez, que tem que ser aberta. É como se fosse uma caixa preta. Será que verdadeiramente nós estamos vivendo aquilo que Deus quer para a nossa vida? Vamos lá então. Mateus 6. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe as necessidades de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Eu quero estar no propósito de Deus e no melhor de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a vida dos nossos pastores e dos nossos líderes. Eu e o meu esposo, nós queremos cuidar de vocês. Nós queremos essa saúde emocional. Nós temos que entender e ter essa convicção de que nós precisamos de, sabe por quê? Quando eu atendo uma pessoa que vem trazer problemas, que fala comigo 3, 4 horas, sabe o que acontece com o meu físico? Eu saio da igreja, eu tenho que ir para casa, para poder descansar o meu físico. De tanto cansaço físico que eu fico. Por quê? Porque ali eu vou fazer oração com aquela pessoa. E eu tenho certeza que a vida dela vai ser modificada. Mas não é através de mim, mas é através do ministério que Deus me deu. E nós queremos essa igreja curada. Nós queremos a igreja sarada. Nós nos importamos com vocês. Nós nos importamos não somente com a igreja física que vocês têm. Eu não sei quantos membros cada um tem na sua igreja, talvez 20, talvez 100, talvez 1000, talvez 2000, talvez milhões, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que nós queremos e nós vamos cuidar de vocês. Esse é o propósito. Não interessa quantos anos, não interessa os seus cargos,
nós nos colocamos à disposição para isso. Por quê? Porque nós vamos saquear os infernos e nós vamos levar pessoas curadas para o reino de Deus. Aquela imagem do quadro, Ismael, tu tens? Quem esteve aqui no sábado, teve a imagem de um quadro, eu recebi uma palavra, e eu já estou encerrando. Um leão, eu achei muito lindo isso. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, recurarei as doentes. Mas destruirei as gordas e fortes, eu os apacentarei com a justiça. Depois de Ezequiel, eu recebi essa palavra de Ezequiel. E na verdade, quando nós lemos essa palavra, nós vamos a todos os níveis de reis, de governos, de líderes e de pastores. Sabe o que é isso? Jesus quer cuidar de todas essas ovelhas. Jesus não quer mais que fiquem as gordas pisando no pasto e que venha outra para ter somente aquele resto. Não quer que fique sujando a água que é limpa. Você pode depois ler toda essa passagem aqui, Ezequiel. Então, vocês saibam que nós estamos aqui para ajudá-los. Que nós estamos aqui preparados para esse tempo. É um tempo difícil? Sim, muito difícil. É um tempo que muitos já foram humilhados? Sim, isso já aconteceu. Mas agora, nós estamos vivendo um novo tempo. Nós temos uma convenção de amigos. Nós temos uma convenção de cuidado. Nós temos uma convenção de amor, de carinho, de respeito, de comprometimento. E nós estamos aqui para isso. Que Deus abençoe a vida de cada um. Aí você vai perguntar, pastor, mas a senhora não disse que fica fisicamente cansada? Mas eu já orei a Deus. Deus, não deixa ficar todos esses problemas. Me dá essa saúde mental e emocional para eu poder ouvir e saber lidar com essa situação. Sabe o que acontece depois que eu ouço isso? Depois que eu ouço tudo isso e que o meu físico fica até difícil? Quando eu me levanto no outro dia, eu levanto ainda mais forte. Porque aquele que me sustenta e que me escolheu jamais será vencido por qualquer adversidade. Não deixa que nada que lançaram sobre a sua vida, seja adversidade para você desenvolver o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Ser forte, ser corajoso. E vamos ganhar muitas almas para Jesus. Vamos cuidar uns dos outros. Sabe por quê? Porque o que mais permanece entre nós é o amor. Eu sou bem pequenininha. Se eu tiro o salto, eu não viro quase nada. Sou forte, sou determinada. Tenho um monte de defeito, como qualquer um tem. Não quero que enxerguem somente os meus defeitos, porque eu tento corrigir todos os dias. Não. Mas eu tenho também qualidade. Sou pequenininha, mas Deus me escolheu. Se Ele me escolheu, eu vou ser tudo aquilo que Ele espera de mim. Pastores, pastoras, líderes, mais uma vez, contem conosco, porque eu e o meu esposo amamos vocês como nossos filhos, verdadeiramente. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Eu quero aproveitar essa oportunidade e saudar